Você sente que trabalha muito, a ponto de ficar exausta no fim do dia. E exaustão no sentido de quando chega em casa, só quer saber de dormir, quer saber de ficar quieta, silenciar a tua cabeça. Justo naquele momento em que você chega na tua casa, em que você está com a sua família, que você estaria com o seu marido e você está com a tua energia lá no pé. Se você sente isso, ó, não se desespere, tá? Eu quero te ajudar exatamente com isso nesse vídeo. Então, entenda tudo que eu vou colocar aqui porque é importante para que você consiga de fato esse resultado. E eu afirmo que isso é possível porque eu mesma já senti isso. Eu já senti essa falta de energia, esse esgotamento, que eu acho que é muito mais mental do que físico. Se bem que o esgotamento físico ele também te leva a querer ficar ali no teu cantinho, enfim, a querer só descansar, a se sentir cansada, né? O fato é que nós nos sentimos cansadas mais tempo do que a gente gostaria. E quando nós chegamos nesse ponto, quando você chega num ponto de a todo momento você sente canseira, isso começa a mexer na tua produtividade, inclusive no trabalho, que seria aquilo, talvez na tua cabeça, a fonte dessa canseira, desse cansaço, mas isso também pode ser consequência de algo que está desajustado na tua rotina, na tua vida pessoal. Então, tanto esse trabalho pode ser a fonte, ou seja, a origem do cansaço, como ele pode ser uma consequência de algo anterior, algo que que não está claro para você e que está causando esse cansaço. E a gente inconscientemente coloca uma ligação entre trabalho muito, logo estou cansada. Mas precisamos ver alguns aspectos para realmente afirmar se isso vem do trabalho, tá? E eu digo para você que na maior parte das vezes não está relacionado ao trabalho diretamente. Por quê? Porque eu já passei por isso. E muito provavelmente você se identifique com uma parte da minha história que eu vou contar aqui. Eu tive momentos em que eu trabalhei de fato, intensamente. Então, uma coisa é você trabalhar intensamente, ou seja, você tá num trabalho em que a tua mente ela precisa estar extremamente concentrada. Ou você precisa executar algo que é difícil, ou seja, você precisa de muito raciocínio, de muita estratégia. Você, por exemplo, quem lida com projetos, você precisa executar esse projeto e para executá-lo, você tem que romper muitos obstáculos. No romper obstáculos, você demanda energia. Ao mesmo tempo, você também tem que lidar com pessoas. Se você lida com pessoas, sejam essas pessoas clientes, sejam pessoas da tua equipe, você precisa entender qual o momento certo de abordar essa pessoa, de que jeito. Se você está focado em resultados, você tem que estar atento a vários sinais que são sutis, mas que fazem diferença na hora de conseguir um resultado. É ou não é assim? Eu estou dando exemplos de alguns casos em que a energia demandada ela é alta e, portanto, você tem um esgotamento de fato dessa energia, né? Dessa disposição do teu corpo e da tua mente. Mas tem outros casos em que o trabalho mental ele não exige tanto. As tarefas são mais simples de ser executadas. Você pode pegar o exemplo de responder a e-mails. Claro que existem complexidades diferentes, né? Mas você pode, por exemplo, ser a porta de entrada para algum cliente querendo conhecer um pouco mais sobre a loja, sobre o produto. Nesse caso, o que vai acontecer? Você tem meio que automático já o que você vai responder, aquilo que vem de demanda para você vai estar mais automático, então não exige tanto esforço mental. Mas, se é uma atividade em que você repete, está sempre fazendo a mesma coisa, isso pode te causar mais um esforço de questionamento. Qual é o sentido disso aqui? Para que eu faço só isso? A gente se cansa de fazer as mesmas coisas. Então, se você tem um trabalho muito repetitivo, que você não pensa tanto, mas que é muito repetitivo, isso cansa no motivacional.
O físico, bom, aí você teria que trabalhar com algo pesado mesmo para cansar de fato o físico. Aí é para quem trabalha com peso, né? Pegando, tirando coisa pesada do lugar, mexendo às vezes com estoque, limpando, organizando. Aí você tem um cansaço físico. Os 3 tipos de cansaço, seja ele mental, seja ele físico, seja ele mais motivacional, esses 3 cansaços podem tirar a tua energia. Se você não entender como que funciona essa alimentação da energia no teu corpo. E foi isso que eu descobri. Interessante que teve um momento, nessa época eu estava fazendo um curso. Presta atenção nessa história. Eu estava fazendo um curso de algo que eu gostava, um curso que eu queria fazer, algo que eu queria muito aprender, que tinha relação com o desenvolvimento pessoal. E eu me lembro que nesse dia, o grupo tinha mais ou menos umas 50 pessoas. Umas 50 pessoas, entre 30 e 50 pessoas, não tenho muita noção do número. Era uma sala cheia. Nós tínhamos passado a manhã toda sentados, ouvindo o professor falar. A manhã toda, mas assim, não 100% do tempo sentado. A gente escutava uma palestra, daí a gente fazia uma dinâmica, daí a gente voltava, era bem interativo. E por isso a gente tinha muito contato uns com os outros ali. Sabe esse tipo de curso que você conversa, que você monta grupos, então você acaba tendo muitas conexões ali dentro. A turma se junta muito, né? Se junta de uma forma assim especial. E eu me lembro, era um sábado, era um dia que eu ia passar o fim de semana todo fazendo esse curso. O sábado, o domingo. Eu tava animada, eu queria fazer aquilo. Tinha acordado cedo, já tava lá animada, concentrada. Tava com a minha garrafa d'água para manter, né, fluindo a concentração. Ficamos ali, aprendemos muito. Eu aprendi muito. E eu me lembro que na hora do intervalo, a gente teve lá um coffee break, né, um intervalinho mesmo para comer alguma coisa. E eu conversava com uma amiga que nós estávamos... Era uma amiga que eu estava fazendo ainda, não era uma amiga assim de longa data. Muito sábia essa mulher, muito perceptiva. E em algum momento ali daquele break, daquele momento de descontração, como eu estava mais relaxada, a gente já não estava ali naquele momento de concentração, nós não estávamos tendo que aprender algo, eu estava relaxada, estava comendo, estava tomando um chá, estava conversando, dando risada, aquele barulho, né, do pessoal em volta conversando. E em algum momento, durante uma pergunta que essa amiga me fez, ela falou assim para mim: Carol, eu tinha uma amiga que o tempo todo ela estava falando: eu tô cansada, nossa, eu tô cansada, tô cansada. O tempo todo ela falava, ela nem percebia: tô cansada, tô cansada. A ponto de quando eu encontrava ela, eu olhava para a cara dela, eu só conseguia ver ela cansada. Eu a via cansada o tempo todo, parecia que o semblante dela era cansado. Ela começou a ficar com o rosto cansado, ela começou a ficar com olheira, ela começou a ficar arqueada. Eu via ela desse jeito. Interessante que no momento que ela me falou isso, me veio claramente que eu tinha acabado de falar para ela que eu estava cansada. E ela foi de uma sutileza para me contar isso, ela não falou diretamente para mim, né? Tipo, olha o que você tá falando, olha, para de falar isso. Ela não fez isso. Ela foi muito sábia. Ela me contou esse semblante, algo tão claro, né? Algo que marca a tua mente. Ela me deu uma figura cansada, ela me descreveu como que era uma figura cansada, aparentemente cansada. E no momento que ela fez aquilo, eu me vi e eu falei: eu não quero isso. Não, eu não cheguei a verbalizar. Eu pensei: eu não quero essa imagem, eu não quero ter essa imagem, que as pessoas me olham e me veem uma pessoa cansada.
Não quero isso. E imediatamente quando ela falou aquilo, ficou na minha cabeça. E ficou na minha cabeça. E enquanto eu não resolvi isso, não saiu da minha cabeça. Claro que não foi de uma hora para outra que eu consegui essa mudança. Mas aquele incômodo com aquela imagem que ela me passou da pessoa cansada e eu repelindo aquilo, desejando exatamente o contrário. Não quero ser uma pessoa que quero ser uma pessoa energizada, alegre. Como assim? Não quero isso. E eu nem sabia se eu estava sendo aquilo, mas eu imediatamente eu rejeitei aquela imagem. E toda vez que eu ia falar para alguém, em alguma situação, e era verdade. Quando você vai falar uma verdade sobre você, você não julga aquilo, se vai ser bom, se vai ser ruim. Você simplesmente fala, tá no automático. Mas é impressionante que a partir desse dia, a cada momento que eu me sentia cansada e que eu ia falar, eu não conseguia mais falar, de tanto que aquela imagem me marcou. E eu fiquei tão paralisada, de certa forma, com aquela imagem, que isso me ajudou a começar já a dar as mudanças. Porque o fato de eu não verbalizar, de eu estar controlando a minha língua com relação àquilo que eu estava sentindo, já foi um primeiro passo para que eu não fizesse mais. E além disso, me trouxe consciência de quantas vezes eu teria verbalizado. Ou seja, trouxe uma clareza que eu não tinha noção. E aí eu comecei a pensar, então por que eu estou me sentindo cansada? Eu já tinha tomado a decisão de não ser aquela imagem a ponto de estar calando na hora de falar estou cansada e me observando. Então a mudança eu já estava fazendo. Então eu estava dando um passo além agora nesse momento. Por que eu me sinto tão cansada? Onde que está a fonte dessa canseira? O que é que está me tirando de fato energia? Porque se eu não quero me sentir cansada, eu não posso me sentir cansada. Não é só eu não falar. Eu não posso me sentir cansada. Isso é um segundo passo que eu estava em busca. Passaram-se alguns anos e eu sempre buscando aprender. Caí em outro curso. Nesse outro curso, que não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal, não teria a ver com relacionamentos, teria a ver com o meu relacionamento com o dinheiro. Eu queria entender como que a minha mente funcionava com relação ao dinheiro. Fui fazer um curso em São Paulo. Peguei um avião, fui para São Paulo, fui com uma amiga. Ficamos lá num hotel. O evento era no mesmo hotel que a gente estava hospedada, então era bem tranquilo, né? Então você já acordava, tomava café e já ia para a sala de conferência para fazer o curso. E eram 3 dias de curso, me lembro, uma sexta, uma sábado, um domingo. Geralmente esses cursos eles fazem no fim de semana para que você possa viajar, possa imergir, viver essa imersão para de fato mudar, entender o que está na tua mente para você conseguir já mudanças a partir dali. E eu me lembro de aprender algumas técnicas valiosas para entender o que eu pensava e como mudar aquele pensamento. Aprendi, fui para casa empolgada com aquela apostila, tudo rabiscada. Cheguei aqui na segunda-feira querendo implementar já imediatamente aquilo ali. Energia lá no alto. E me deparei com o quê? Com aquela frase na minha mente. Tô cansada. Falei, mas não é possível, né? Como que eu vou conseguir mudar tudo isso aqui na minha mente se eu tô me sentindo cansada? Onde que tá essa canseira? De onde que é? Será que eu tô trabalhando muito? Meu Deus, será que eu preciso mudar de posição aqui dentro? Será que eu preciso mudar de emprego? Tô trabalhando demais. Aí comecei a fazer conta. Nossa, eu entro tal hora. Entro às 8. Para chegar às 8, eu acordo às 6, saio de casa às 7. Olha quanto tempo que eu perco no caminho. Meu Deus do céu, é muito tempo que eu fico no trânsito. Meu Deus. Comecei a olhar os números, comecei a me desanimar mais. Aí eu chego no trabalho, aí eu trabalho das 8 ao meio-dia, eu almoço. Fico uma hora, cara, eu não precisava fazer uma hora de almoço, é muita perda de tempo, é por isso que eu tô cansada, tô ficando...
eu podia estar indo embora antes. Aí comecei a fazer conta assim, nossa, como que eu faço para chegar meia hora antes em casa? Nossa, fazer só meia hora de almoço. Como que eu faço para ter mais tempo em casa, porque eu preciso descansar? Nossa, eu preciso reduzir essa minha jornada, de que forma que eu vou fazer isso? E eu comecei a olhar esses números e desanimar mais. Nossa, olha quanto tempo que eu passo aqui dentro. Será que isso estava me ajudando ou me atrapalhando com essa minha canseira? Bom, não preciso te responder isso agora, né? Você já deve estar imaginando. Tá, mas e aí, Carol? Você já estava com aquele gás lá em cima, estava com a pergunta certa da tua amiga ali para você, já estava com passos concretos, né? Parou de reclamar que estava cansada. Já sabia como que você mudava a sua mente. É isso, tudo aí te ajudou? E eu colocava essas perguntas para mim. Peraí, tudo isso que eu sei, como que eu vou usar isso? E fiquei pensando, vivendo. E querendo mudar, e eu querendo mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, será que eu tenho que sair desse emprego? Meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer? Aí fiz outro curso. É vários cursos, né, que a gente faz na vida às vezes para se transformar. Fiz um outro curso e durante essa aula específica, a professora que era minha mentora, depois se tornou minha mentora, ela começou, a abertura da aula dela foi falando da experiência dela. Ela falou o seguinte: eu tinha uma queixa, eu detestava dirigir, ela falando. Eu detestava dirigir. E eu não sabia por que eu detestava tanto dirigir. Eu só sei que quando eu pegava o carro eu ficava nervosa. Eu queria chegar logo. E isso era um problema que eu não conseguia resolver. Eu podia ter alguém dirigindo para mim, mas não resolvia. E também não tinha essa opção, tinha que ser eu dirigir. E eu não queria mais ter essa sensação ruim toda vez que eu entrava num carro. Até que, com a pergunta certa, eu descobri que o problema meu de dirigir não era o carro, não era o trânsito, não era o fato de eu estar dirigindo. Era porque eu, na minha mente, estava perdendo tempo dentro do carro. Para mim, dirigir era sinônimo de perda de tempo. Quando eu entendi isso, falei, então o que eu posso fazer para que esse meu tempo dentro do carro, que é inevitável, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como voar até meu trabalho, a opção é essa. O que eu posso fazer? Foi quando ela descobriu os audiobooks, os podcasts. E ela, enquanto estava no carro, escutava esses audiobooks, né? Então é um livro ali que tem alguém narrando para você. Você, em vez de estar lendo, você está absorvendo pelo áudio. Ou um podcast, então alguém ali dando uma entrevista, pessoas conversando um assunto que te interessa, que você quer aprender. E a partir do momento que ela inseriu isso na rotina dela dentro do carro, passou completamente aquele mal-estar por estar dentro do carro dirigindo, e ela descobriu que o problema então não era dirigir, era perder tempo. Quando ela transformou essa perda de tempo em algo que na visão dela era produtivo, ou seja, eu estou agora aproveitando o meu tempo dentro do carro, eu estou aprendendo. Pronto, passou o problema. Quando ela compartilhou essa experiência, essa história, nossa, sabe que eu acho que eu também tenho isso? Eu falei, pensei comigo, sabe que eu também acho que eu tenho isso? Porque assim, eu não tenho como mudar o tempo em que eu transito. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho como aproveitar esses momentos. Porque quando eu pensava em tô perdendo muito tempo, olha o que eu tô fazendo com o meu tempo, só tô trabalhando. Esse só tô trabalhando, para mim faltava. E aí tem que ter clareza, né? É buscar as respostas do que tempo para quê. Tempo para quê vai te trazer essas respostas que eu tive. Tempo para fazer exercícios, tempo para estudar alguma coisa, para aprender algo, e tempo para minha família.
o tempo para mim era aprender algo, exercício, isso era o tempo para mim. Então eu peguei essa experiência dessa minha mentora e falei, essa do podcast eu vou pegar. Dentro do carro, ou dentro do ônibus, em qualquer lugar que eu estava. Teve uma época que eu andava de ônibus, teve uma época que eu andava de carro, tinha época que meu marido me levava, depois eu fui de carro, dirigindo. Eu vou aproveitar esse momento para aprender. E isso eu levei para minha vida mesmo. Se eu quero sair para caminhar e eu tô desanimada, eu tô sem motivação e eu quero fazer uma caminhada, tô precisando fazer uma caminhada, o que eu faço? Coloco um podcast. Por quê? Porque aí eu vou estar aprendendo e enquanto eu aprendo, eu estou caminhando. Eu estou aprendendo, enquanto eu aprendo, eu estou me deslocando da minha casa para tal lugar. Então, na verdade, esse momento que antes era uma perda de tempo, se tornou uma oportunidade de aprendizado. Olha que mudança! E o que mudou? Pouquíssima coisa. Carol, mas e o que isso tem a ver com a canseira? Eu já vou chegar lá, tá? Quando a gente começa a estar no controle daquilo que mais nos incomoda, esse nosso peso, ele começa a sair. Porque a nossa canseira não é física, não é mental, ela é mais motivacional. E o motivacional, ou seja, o combustível que você coloca todos os dias para trabalhar, ele pode acontecer mesmo você fazendo atividades repetidas. Se você encaixa no teu dia pequenas recompensas. Para mim, o podcast no caminho era uma recompensa já. Eu já chegava no trabalho com aquela sensação de eu já fiz o que eu queria ter feito no dia. Então agora é lucro. Então eu vou trabalhar. Agora eu posso trabalhar tranquila, já fiz o que eu precisava. É muito boa essa sensação. Uma segunda mudança que eu fiz na minha rotina. Já que para mim até o almoçar era perder tempo, não é que era perder tempo, eu queria reduzir. Eu queria ganhar meia hora no meu dia. Para que eu quero essa meia hora? Você tem que se perguntar, para que eu quero essa meia hora? Tá, vou chegar mais cedo em casa para quê? Para dormir? Não, não era para dormir, porque a minha canseira não era de chegar, deitar e dormir. Eu queria fazer um exercício, eu me cobrava por isso pelo menos. Não sei se eu queria naquele momento, mas eu me cobrava. E portanto, se eu me cobrava, eu sentia necessidade. E a necessidade faz a gente agir também. O que eu fiz? Já sei. Em vez de eu fazer academia em casa, ter que pegar o carro, ir para casa, eu vou fazer aqui, do lado do meu trabalho. E na hora do almoço. O que eu fiz? Adaptei, claro, menos tempo. Melhor fazer menos tempo e fazer do que não fazer nada. Fazia na hora do almoço. E vou te falar, fiquei tão boa nessa questão do controle do tempo que eu consegui ainda tomar um banho rápido e almoçar. Fazia tudo isso. Você vai praticando até que você consegue fazer. Encaixei mais uma coisa. Nossa, eu já cheguei aprendendo. Na hora do almoço já consigo fazer meu exercício? O que mais que eu preciso da vida? Não preciso mais nada. Ou seja, quando eu chegava em casa, eu já chegava com aquela sensação de meu dia está resolvido. E agora eu posso relaxar. E essa sensação de eu posso relaxar tira qualquer canseira que você tem. Tira qualquer canseira. Agora, nós temos que analisar um pequeno detalhe, porque aqui eu estou te colocando uma situação em que a causa aparente do cansaço era o trabalho, o que depois foi revelado que não era. Mas pode ser que este cansaço revelado no trabalho seja porque a minha mente está presa em algum problema dentro de casa. E aí, o trabalho acaba sendo uma fuga daquilo que eu estou vivendo, daquele problema que eu estou vivendo. O trabalho acaba sendo mais estressante porque eu quero resolver algo que não está ali disponível para ser resolvido. O problema está para ser resolvido lá em casa. Portanto, esse cansaço é gerado ali. E quando eu chego em casa, eu desanimo. Por quê? Porque eu estou desanimado daquela situação que eu estou vivendo. Então é importante você identificar qual é a fonte desse cansaço. Se a fonte
é no trabalho, você até aqui já teve uma resposta que com certeza vai te ajudar. Se a tua resposta é diferente, ou seja, o problema, o que está te causando cansaço, o que está te causando estafa mental, física, é um problema dentro de casa. Carol, mas e aí? E se for isso? E se eu descobrir que eu trabalho tanto por uma fuga? Por quê? Fuga do quê? Às vezes não tem um problema aparente. Fuga de não querer ficar sozinha. Eu fico em casa sozinha mesmo, pra que eu vou pra casa? Eu vou chegar lá, vou ter que ficar sozinha, não tem quem conversa. Se vai conversar, não tem conexão. Pra que eu vou querer fazer isso? Aí você entende que é um outro assunto, um outro problema. Mas é importante você ter essa consciência. Saber que onde está o problema já é o início da resolução. Eu posso ter levado alguns anos para descobrir sozinha, porque eu descobri sozinha, ninguém me contou como fazer aquilo, eu fui descobrindo. Por isso que eu faço questão de compartilhar aquilo que eu vejo que me ajudou, porque pode te ajudar e você sai mais rápido da tua situação. Mas aquela minha amiga, com aquela pergunta dela, talvez você poderia falar, ela colocou um problema na tua mão. Você percebeu que tinha um problema e não tinha solução. E não foi ali que tudo começou, toda a minha mudança? Então, às vezes, você descobrir um problema é o primeiro passo. E não só o primeiro passo, o passo crucial para toda uma transformação, porque é o momento da decisão. Quando eu vi aquela imagem da moça cansada, com o semblante cansado, com olheira, a pele da pessoa fica diferente, né? A postura, eu falei assim, parou, eu sou diferente disso, não quero isso de jeito nenhum. Isso foi suficiente. Eu saber que isso poderia ser um risco para mim fez eu mudar. Então a gente descobria onde está o problema, e se você descobriu nesse ponto que talvez o teu problema seja dentro de casa, e não significa que todas as dicas que eu dei antes não te ajudem. Porque se você não consegue resolver aqui, mas você começa a resolver algo lá, isso vai se refletir. Você se sentindo bem durante o dia, você vai chegar melhor em casa, independente do que está acontecendo. E você chegando bem em casa, isso já muda o clima daquele local. Isso já muda o ambiente, já influencia, você chega sendo luz. Já é o suficiente. Talvez não faça toda a transformação que você pode fazer, porque você já visualiza. Já visualizei o problema onde está. Mas comece, nem que seja do jeito que eu te falei, comece por fora mesmo, comece do outro lado mesmo, não tem problema, vai fazer a diferença. E saber onde está o problema vai fazer mais diferença ainda. Então, onde que está a tua fonte do cansaço? É a tua própria casa? Ou está fora na forma como você está trabalhando? Às vezes é a busca do sentido do trabalho, às vezes é a busca do sentido do matrimônio. Os dois são importantes. Os dois são importantes. E pelos dois lados você consegue impactar. Mas saber onde está exatamente o problema é crucial para você poder dar passos que trazem resultado mesmo. Estou falando de resultado aqui, que eu compartilhei com você, tudo história real, viu? Tudo histórias que eu vivi. Momentos em que eu estive questionando, e eu estou o tempo todo questionando, viu? Acredite nisso. O tempo todo eu estou questionando. Faço mais questionamentos do que trago respostas. E acredito que os questionamentos são muito importantes. Carol, mas já busquei tanto. Acredito. Acredito. Mas você vai parar de buscar? Carol, já vivi tanta coisa. Mas você vai desistir? Vai parar de buscar? O problema continua no mesmo lugar que você imaginava há alguns anos atrás, mas vai desistir? Você pode ter certeza que ter mais consciência, como você teve com esse vídeo, estou certa disso, vai te ajudar
a encontrar a tua resposta, que é tua. Mas é importante você permanecer firme. É importante você ficar firme nessa decisão e não desistir. Desistir, quando a gente desiste, não tem o que fazer. Pergunte-se, onde que está meu problema hoje? Onde está meu problema? E por onde que eu vou começar? Simples assim. Espero que tenha ajudado você hoje. Um beijo, fica com Deus.